Paz do Senhor para todos os irmãos. Nós vamos agora fazer o estudo do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Nos vídeos anteriores nós estudamos o capítulo 1 e agora vamos estudar o capítulo 2, que trata das 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas 7 cartas são cartas a qual, ao ser endereçada a essas 7 igrejas, falam para nós do estado espiritual de cada uma delas, fala também do estado espiritual, né, que cada crente deve ter diante de Deus, alertas importantes, e fala também dos 7 períodos da igreja na face da terra, desde o início da igreja, a igreja primitiva, como assim é chamada, até o arrebatamento da igreja. Vamos ler então Apocalipse capítulo 1, no versículo 11 e o versículo 19 e 20. Mensagem às igrejas da Ásia, versículo 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Glórias a Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui instrui a João e narra para ele o que ele deve escrever a essas 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 7 cartas, irmãos, elas falam primeiramente dos 7 períodos que a igreja naquele momento iria passar, desde da sua implantação, né, da sua edificação. O Senhor Jesus Cristo disse que edificaria a sua igreja, e até o momento da sua volta. Glórias a Deus. E a maioria dos teólogos, né, fizeram assim um estudo do período, né, da igreja aqui na Terra. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que é a igreja do tempo apostólico, quer dizer, a igreja primitiva. Esse período desta igreja compreende o ano 30 da nossa era, né, 30 depois de Cristo, até o ano 100. E esse é um período, irmãos, em que a igreja buscou, né, pregar a palavra do Senhor. Foi aqueles primeiros atos da igreja na face da terra. Inclusive nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali registrado algumas coisas que foram feitas através dos apóstolos, e também sabemos, né, que muitos discípulos saíram pelo mundo pregando a palavra, anunciando esse evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Então, o primeiro período da igreja é o período apostólico. Logo depois, a partir do ano 100 até por volta do ano 312, vem o período da perseguição. E nós vamos encontrar, né, nessas cartas a palavra do Senhor nos dizendo que a igreja deveria estar firme diante da perseguição. Louvado seja Deus. Então, a igreja de Esmina, ela representa esse período, porque a igreja de Esmina era uma igreja perseguida, e essa perseguição à igreja de Esmirna é uma palavra profética acerca do período que a igreja iria passar. Posteriormente, toda a igreja iria passar uma grande perseguição, e isso por volta do ano 100 até o ano 312. E nós encontramos, né, na história, né, períodos terríveis de cristãos sendo lançados na fogueira, outros sendo lançados no Coliseu para ser devorado pelas feras, muitos passados ao fio da espada, perseguições tremendas que veio a fazer com que a igreja passasse por um período, né, de uma grande dificuldade, mas também um período de grande crescimento,
porque através do testemunho dos fiéis que eram mortos por amor do Senhor, muitos constataram que verdadeiramente aquela fé anunciada por aqueles discípulos não era algo da mente ou de uma empolgação, né, ou apenas de uma religiosidade. Não, era algo que tinha um fundamento, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, e assim eles valorizavam mais a vida eterna do que a vida terrena. Louvado seja Deus. Depois, a partir do período do ano 313, né, até o ano 519, o período da igreja de Pérgamo. Essa carta, a igreja de Pérgamo, ela é uma carta também profética, que fala de um período que posteriormente viria, do ano 313 até o 590, a qual a igreja se tornou, né, associada ao império, e foi um período a qual a igreja, né, a sua maioria, se acomodou, se voltou para a idolatria, né, adoração de santos, e essa igreja, ela, nesse período, se corrompeu, né, de várias maneiras. Então, a igreja de Pérgamo, do ano 313 ao 590, foi um período difícil espiritualmente para a igreja. Isso não quer dizer que todos aderiram, né? Não quer dizer que todos passaram a participar da igreja, vamos chamar assim, imperial, mas a grande maioria, né, assim se posicionaram. E depois vem o período da igreja de Tiatira, né? Na Idade Média, a igreja de Tiatira, do ano 590 a 1517, é chamada da Idade das Trevas, período mais difícil, podemos assim dizer, da igreja. Aqueles que ainda confessavam o nome de Jesus eram duramente perseguidos, né, taxados de bruxos, e veio uma perseguição tal, como também no período da igreja de Esmirna, sendo que agora a igreja era não só perseguida pelos impérios, mas também pela religião oficial, né? Aquela que se tornou uma religião oficial. Então, a perseguição se tornou assim mais ferrenha contra a igreja. Então é chamado período das trevas, porque a grande maioria estava voltada para as coisas deste mundo, para a religiosidade, e massacravam, perseguiam aqueles que confessavam, né, o nome do Senhor Jesus Cristo de uma forma correta. Louvado seja Deus. Período até que cientistas foram perseguidos porque descobriram coisas, né, que para a religião oficial não era aceitável, né? Então, período muito difícil, e assim veio, a partir do ano de 1517 até o ano de 1730, né, o tempo da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, né, é a igreja do período da Reforma, né? E a Reforma veio para despertar a igreja. Através do período da Reforma, né, com Lutero e com outros também, né, um pouco antes de Lutero, já alguns procuraram falar acerca dos dogmas e daquilo que estava sendo ensinado, né, indulgências que eram vendidas, tipo um diploma para entrar no céu, né, e confessar os pecados a um homem, e ali fazer algumas rezas, e com isso ficava tudo resolvido, e estava uma verdadeira, né, bagunça, né? Estava uma heresia atrás da outra. Criaram o purgatório para dar esperança àqueles que morriam em pecado. Não, você ainda tem uma segunda chance lá no purgatório, e coisas desse tipo que era ensinado. E com isso, né, veio a Reforma Protestante, e através da Reforma a igreja começou, né, um reavivamento, começou um despertamento, e
Esse período foi o período da reforma. Depois nós encontramos, irmãos, o período da igreja de Filadélfia, que vem de 1730 até, vamos dizer, até 1950, metade do século passado, né? É o período da igreja de Filadélfia, que é o período das missões, um período em que grandes homens de Deus, chamados por Deus, se dispuseram a fazer o que a igreja primitiva fez, né? As missões, pregar a palavra. É o período dos grandes missionários, que são mencionados, né? Como John Wesley, e são tantos que se levantaram, né? Para anunciar a palavra do Senhor. Época em que o evangelho da Europa veio para a América, para as Américas, né? Começando pela América do Norte, América do Sul, e assim, irmãos, um período muito maravilhoso para a igreja. A igreja de Filadélfia está representando, irmão, esse período das missões, os grandes missionários. Eu me lembro que quando eu me converti, havia um deles aqui no Brasil, chamado Bernard Johnson, né? E Lourenço Olson, homens que vieram desse período, né? Que aprenderam com os grandes missionários que vieram aqui para o Brasil, né? Trazer a palavra do Senhor, o avivamento espiritual, o batismo com o Espírito Santo, né? E assim a obra do Senhor passou por um grande avivamento durante o período a qual está representado, né, na igreja de Filadélfia. E a partir de por volta de 1950, 40, 50, começou o período da igreja de Laodiceia, que é representado aqui nas 7 cartas, no último período, porque as 7 cartas, elas falam de 7 períodos, e esses períodos têm uma sequência, né? E isso não quer dizer que durante, por exemplo, o período da igreja de Éfeso, por exemplo, havia as outras igrejas, como a de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Elas estavam presentes no templo, né, de Éfeso. Mas no tempo de Esmirna, do ano 100 a 312, também existia igrejas que estavam na condição de Éfeso, de Pérgamo e das demais. E também no período de Filadélfia, né, como nós citamos aqui, de 1730 a 1950, havia também a Tiatira, a igreja representada pelo Pérgamo. Então sempre houve as 7 igrejas, sendo que dentro do período de cada uma, essa se destacava. E Laodiceia é o período final da igreja, né, que compreende de 1900, né, aliás, 1730 a 1950. A partir desse período, começou a se destacar a igreja de Laodiceia, que é a última fase da igreja aqui na terra, a qual o Senhor Jesus Cristo fez até uma alusão a ela, dizendo o seguinte: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele não afirmou que não haveria, ele fez uma pergunta para nós entendermos que na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né, poderia ser encontrado a maioria da igreja nessa posição. Então, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Laodiceia. E nós vamos agora, irmãos, estudar cada uma dessas igrejas, né? E essas 7 cartas também falam de 7 condições que um cristão pode se encontrar. Sim, o cristão pode ter a sua vida espiritual semelhante a Éfeso, semelhante a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, sim, semelhante a Filadélfia e Laodiceia. Então essas 7 cartas, elas são muito abrangentes, elas são cartas proféticas que servem de grande aviso para nós. Nós vamos começar, irmãos, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Louvado seja Deus. Nós lemos esse versículo, irmão, porque a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela ouviu da parte do Senhor as seguintes palavras. Apocalipse 2, no versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então, a igreja de Éfeso, essa igreja, ela tinha por característica positiva, né, que no caso a igreja primitiva, que guardava a palavra, ensinava a palavra, não se cansava, né, eles eram incansáveis na pregação do Evangelho, não mediu esforços, andaram quilômetros. Nós vemos o apóstolo Paulo, Pedro, né, que andaram milhares de quilômetros para levar a palavra do Senhor, abriram mãos da sua vida, né, cotidiana para anunciar esse Evangelho. E a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos, e o Evangelho assim cresceu de uma forma extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas o tempo foi passando, e o tempo, irmãos, é um dos inimigos do crente. O tempo. O tempo, irmãos, é um dos fatores que nós devemos estar atentos com eles. Por quê? Porque o homem, ele é sujeito a mudanças, a variações, o dia a dia, né? As atividades, elas podem, com o passar do tempo, influenciar, talvez no pensamento, influenciar, né, na nossa vida espiritual. Então nós devemos ter cuidado com o tempo. Às vezes se observa, né, crentes, né, cristãos que, com o passar do tempo, já não mantêm aquela fé, porque com o passar do tempo ficam ouvindo coisas, né, contrárias à palavra do Senhor, às vezes relaxam na oração, relaxam na leitura da palavra, e muitas vezes aquela fé, né, inabalável, já não é muitas vezes a mesma coisa. E isso é algo que nós temos que tomar cuidado, porque a palavra só nos diz, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra que o Senhor diz para nós, para a igreja, né? Perseverar, quer dizer, manter firme na fé, né? Não esmorecer, não ir para a direita, nem para a esquerda, mas manter-se sempre firme, aleluia, nas bases do Evangelho, naquilo que aprendemos do Senhor. E assim, irmãos, o Senhor elogiou essa igreja, o Senhor sabia suas obras, eles eram incansáveis, mas, irmãos, depois que os apóstolos se foram, né, foram para o céu, né, começou a acontecer algo que estava desagradando a Deus. E o Senhor disse para esta igreja que ela havia deixado o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste
a primeira caridade. A primeira caridade quer dizer o primeiro amor. E isso é algo, meus queridos, que o Senhor deixa de alerta para nós. Ter cuidado de não perdermos o primeiro amor. O primeiro amor fala daquele primeiro derramar do amor de Deus em nossos corações, porque a palavra nos diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. E o primeiro amor, irmãos, é algo importantíssimo para nós e deve ser preservado. O primeiro amor fala de um amor incondicional, um amor que nos faz fazer tudo para Deus, um esforço muito grande da nossa parte. Nós não medimos distância, nós não medimos dificuldades, né? E assim era a característica dos apóstolos. Eles não mediam distância nem dificuldade. O Espírito de Deus mandava que eles, inspirava que eles fossem para algum lugar, eles iam. Nós vemos lá em Atos, os Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1, e a palavra nos diz que ali havia doutores, a saber, Saulo e vários apóstolos, melhor dizendo, discípulos ali, que eram conhecedores da palavra. E a palavra nos diz que ali o Espírito Santo falou para eles: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E a palavra nos diz que ali eles saíram para pregar a palavra do Senhor. Então não mediram distância, não mediram esforços, ouviram a ordem do Senhor, saíram prontamente, e a palavra nos diz que impondo as mãos sobre eles, e orando e jejuando, os despediram e saíram pelo mundo pregando a palavra do Senhor. Então isso é uma demonstração do que é o primeiro amor. É quando o crente não mede esforço para estar na casa do Senhor, e fica ansioso para chegar o dia do culto de doutrina, para aprender a palavra, conhecer a palavra, aproveita o tempo para ler a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então o primeiro amor é aquela chama acesa no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não pode apagar em nossas vidas. Levítico capítulo 6 diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não pode apagar o primeiro amor em nossas vidas, porque, irmãos, se o primeiro amor esfriar na vida do crente, o Senhor não vai se agradar. Ele está correndo risco, porque a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Então, o primeiro amor, vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Louvado seja Deus. Esse é o fruto do Espírito na vida do crente. E esse fruto, meus queridos, deve a cada dia amadurecer em nossas vidas. Amadurecer. Glórias a Deus. É o fruto do Espírito. E começa com o quê? Com o amor. Glórias a Deus. O amor de Deus. Então a primeira caridade, quer dizer, o primeiro amor, não pode esfriar. Não pode, meus queridos irmãos, sofrer nenhum recuo. Não. Mas temos que guardar o primeiro amor. E jamais, meus queridos, permitir que venha aos nossos corações um desânimo na obra do Senhor, ou então continuar fazendo a obra do Senhor, mas por tradição, ou por obrigação, ou porque tem uma responsabilidade. Não, tudo devemos fazer para o Senhor de todo o nosso coração. Por isso, assim fazendo, naquele dia ouviremos do Senhor: servo bom e fiel. Fiel foste no pouco, no muito te colocarei. Ser fiel. E por isso eu termino essa carta dizendo: ser fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Louvado seja Deus. Também vamos ler lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. E 2 Coríntios 8:7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Glórias a Deus. Abundar quer dizer crescer, aumentar, ser abundante. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, aleluia, a importância de guardar o primeiro amor. Guardar o amor de Deus, aquela chama acesa em nossos corações. O Senhor tinha contra a igreja de Éfeso, que eles continuavam trabalhando pelo nome do Senhor, eram incansáveis, mas estavam se esquecendo de uma coisa, do primeiro amor. E isso é um aviso para nós, que devemos guardar em nossos corações o primeiro amor, aquele amor incondicional, aquele amor que nos leva a ter interesse em conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, não colocar restrição à operação do Espírito Santo. Infelizmente, muitos estão fazendo isso, irmãos, inconscientemente. Ouvem o mundo, dão ouvido à voz do mundo, as modas, as tendências, as coisas, as distrações do mundo, e começam a relativizar com o mundo e acabam entrando por esse caminho, de esfriar o primeiro amor. Mas o Senhor diz para a igreja de Éfeso: vê de onde caíste e arrepende. Então, isso nos diz que há um determinado momento em que o primeiro amor começa a ser deixado, a ser abandonado. Então, temos que ver de onde foi que isso aconteceu. Se aconteceu na vida de alguém que esteja me ouvindo, ouça a palavra do Senhor, vê de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Mas a igreja não era ativa, não era uma igreja, mas quando o Senhor está falando aqui das primeiras obras, está falando daquelas obras feitas na direção do Espírito Santo, aquelas obras feitas com amor, sem restrição, a obediência à palavra, interessado em conhecer para poder praticar a palavra, porque a palavra do Senhor nos diz, que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente. Então vamos ser prudentes em guardar a palavra, em guardar o primeiro amor, e assim seremos mais que vencedores em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos passar para um outro vídeo, um próximo vídeo, falando sobre a igreja de Esmirna, que também traz para nós ensinamentos importantes para a nossa vida espiritual na presença do Senhor, porque em breve o Senhor virá buscar a sua igreja e que estejamos prontos para ouvir o som da trombeta. Louvado seja Deus, e subir para encontrar com o Senhor. Que Deus abençoe assim os irmãos e que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.